Você lida bem com as mudanças que acontecem na sua vida? Ou você tem dificuldades? Paralisa diante delas? Sabia que tem gente que até gosta que haja mudanças, que ocorram mudanças? Neste vídeo nós vamos entender por que algumas pessoas têm dificuldades em lidar com mudanças na vida, por que outras pessoas gostam de lidar com mudanças, porque algumas pessoas se adaptam com mais facilidade mesmo não gostando, e o mais importante, como você, mesmo com dificuldades ou não gostar de mudanças, pode aprender a lidar melhor com as mudanças que acontecem na sua vida. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com mudanças porque o cérebro humano busca por previsibilidade e segurança. O que você já conhece, já está acostumado, lhe é familiar, te dá uma sensação de segurança. O que você não conhece te causa incerteza, insegurança e medo. Faz com que os seus sistemas de alerta se ativem, e o que causa ansiedade. A mudança também te expõe, você se sente vulnerável, porque você vai estar lidando com algo que você não conhece, então você fica com medo de falhar e se falhar, de ser rejeitado, rejeitada por sua falha, de se sentir envergonhado, envergonhada se você falhar. E esse clima todo faz com que você produza sensações desagradáveis, né? Do medo, da rejeição, da vergonha, da insegurança. E a tendência do ser humano é evitar as sensações desagradáveis. O cérebro humano também cria atalhos para o que você já está acostumada a fazer. Você age automaticamente. Quando ocorre uma mudança na sua vida, seja ela qual for, você vai precisar se habituar, se adaptar e desenvolver novos comportamentos, falas, atitudes. Isso vai exigir de você um improviso, é o novo. E está fora do que você já construiu de atalhos neurais, está fora do que você já faz automaticamente. Isso também causa muito desconforto, ansiedade e medo, porque exige de você um esforço consciente. Os outros hábitos você fazia automaticamente, você fazia de forma inconsciente, e exige um esforço mental. Algumas mudanças também vão exigir de você uma reflexão nos seus pensamentos, nas suas crenças. Todos nós construímos conceitos que embasam o nosso comportamento. E às vezes essa mudança te coloca num lugar ou em uma situação onde essas suas crenças são desafiadas. Por exemplo, eu nasci e cresci em um ambiente onde se acreditava que pessoas com maiores poder aquisitivo fossem pessoas frias e indiferentes a outras pessoas, que só pensassem em dinheiro. Mas a vida me levou a conviver com pessoas assim, onde eu descobri que isso não era verdade. E algumas dessas pessoas, na minha trajetória pessoal, me incentivaram muito a conquistar coisas que, graças a Deus, hoje eu conquistei, que as pessoas com as quais eu convivia antes não acreditavam e não me apoiavam. Então, assim, essa mudança de ambiente provocou uma mudança na minha crença. Eu entendia as pessoas daquele jeito. E no que eu mudei de ambiente, eu descobri que as pessoas, ou pelo menos não todas as pessoas, não eram daquela maneira. Quando você está diante, dependendo da mudança, pode mexer na sua crença assim, quer dizer, crenças, alguma coisa que você acreditava. Você pode acreditar que você é uma pessoa amaldiçoada, por isso nada dá certo para você. Aí seria uma mudança que provocaria uma mudança de crença que seria positiva para você. Essa mudança de crença, mudança
do que você acredita ser a sua verdade, geralmente é o que mais dificulta para que uma pessoa possa lidar de forma positiva com a mudança, porque ela tende a provocar conflitos internos, conflitos pessoais. Você vai contra o que você acredita, assim, a realidade te obriga a ir contra o que você acreditava. Aquela pessoa cabeça dura, sabe? Você tá tendo, a verdade está ali na cara dela, a coisa está na cara dela e ela não quer mudar de opinião. É isso. Às vezes a gente constrói crenças tão rígidas e por mais que tudo na nossa frente esteja dizendo, olha, você se equivocou, algumas pessoas têm a dificuldade de falar para si mesma, não, é verdade, eu havia entendido errado e agora eu estou vendo de outra maneira. Se você se identificou com isso, considere a possibilidade de o seu pensamento anterior não ser o adequado, porque essa rigidez compromete muito para que você lide com a mudança com facilidade ou de uma forma favorável para você. Algumas mudanças são impostas, não foi algo que você planejou, quis mudar de cidade, quis casar, são mudanças que acontecem na sua vida. E as mudanças que são impostas são mudanças do tipo você ser demitido, demitida, você perder alguém porque foi embora ou porque infelizmente essa pessoa faleceu. A sensação que você tem quando você precisa passar por esse tipo de mudança é de perda de controle. E aí não é nem bem uma questão de você gostar ou não gostar da mudança. Esse tipo de mudança vai ser difícil, você sabendo ou não lidar com mudanças, você gostando ou não de lidar com mudanças, porque tende a gerar resistência. Quando é uma demissão, dependendo das suas características de personalidade, dependendo do planejamento que você tem para sua vida, dependendo do seu autoconhecimento, vai ser difícil, mas você pode se adaptar melhor. Quando é uma perda, que você perder alguém, vai sempre apresentar uma resistência. Mas de qualquer maneira, nós sempre vamos em busca de condições para lidar com essa mudança. E por último, para algumas pessoas é difícil lidar com a mudança porque as pessoas se apegam emocionalmente. Mudar da cidade em que vive, da casa onde vive, às vezes até mudar de emprego. Às vezes a pessoa não está satisfeita com aquele emprego, mas gosta do lugar, gosta até do patrão ou do chefe, gosta dos colegas de trabalho. Então pessoas muito emotivas, às vezes elas têm dificuldade de provocar mudanças na sua vida ou lidar com uma mudança imposta, a empresa faliu. Você vai ter que sair de lá de qualquer maneira, porque essas pessoas estão emocionalmente comprometidas. Mas por que existem pessoas que lidam melhor com a mudança e até gostam da mudança? As pessoas são diferentes, nós já sabemos disso, né? E algumas pessoas lidam melhor com a mudança ou até gostam porque são mais tolerantes à frustração. Essas pessoas têm mais tolerância à incerteza, elas não têm tanta necessidade de saber o que vai acontecer depois. As que gostam, elas gostam exatamente disso, elas gostam da surpresa, do imprevisto, do risco, de serem colocadas à prova. Essas pessoas também, geralmente, elas vivem em constante crescimento, então elas interpretam a mudança como uma oportunidade de crescimento, delas descobrirem coisas novas, de elas se aventurarem de repente por um ambiente, por um campo que elas não conheciam. Então elas estão sempre pensando em crescer e se desenvolver. Essas pessoas também são flexíveis. Lembra, eu sempre falo aqui sobre a flexibilidade. Elas têm flexibilidade psicológica.
E essa flexibilidade, ela é expressada através do saber lidar com as emoções. Se a pessoa foi demitida, ela não está esperando aquilo. Ela vai ser surpreendida, ela vai ficar com medo, ela vai ficar impactada, vai se sentir surpresa, mas ela vai reconhecer e aceitar o que ela está sentindo e depois ela vai passar a utilizar as outras características, como o crescimento e tal, não sei o quê. Mas naquele momento ela vai aceitar, seja qual for a emoção, medo, frustração, e a partir dali ela vai lidar com essa emoção e focar, que é uma outra característica, focar no positivo. A gente sempre fala aqui também sobre isso, né? Pessoas que focam no negativo e pessoas, aí só vem o que, fui mandado embora, vou ficar sem dinheiro, não sei o quê. E pessoas que focam no positivo, fui mandado embora, primeiro, surpresa, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas, de repente vai ter tristeza, depois a pessoa respira e não, ok, agora eu tenho que pensar, fui mandada embora, vou precisar procurar um outro emprego. Quem sabe eu vou conseguir um emprego na empresa X que eu sempre desejei. Não tem mais nada a perder, não tem mais o meu emprego, não custa tentar. Então, essas pessoas, elas também têm essa característica. Ao invés de ficar só focando no que de ruim aconteceu, elas focam no que pode dar certo, no que elas podem fazer. Como essas pessoas, elas tendem a lidar com as suas emoções, sejam positivas ou negativas, e elas têm esse olhar de crescimento, geralmente essas pessoas que lidam bem com mudanças e até gostam das mudanças, elas possuem experiências anteriores positivas. Como elas focam no positivo, todos nós teremos experiências ao longo da vida. Só que as pessoas que focam no negativo, como elas focam no negativo, elas vão lembrar de um passado onde só aconteceu coisas ruins. As pessoas que focam no positivo, elas vão lembrar das vitórias que elas tiveram ao longo da vida. Aconteceram coisas ruins, mas o foco delas não está nas coisas ruins que aconteceram. O foco delas está nas coisas boas que aconteceram. Quantos empregos você já teve? E algumas experiências de trabalho foram ruins, outras boas. Pessoas que têm foco no positivo vão lembrar, porque elas vão valorizar mais as experiências positivas. Eu estava numa empresa ruim e consegui um emprego numa empresa melhor. Mas eu estava numa empresa boa e acabei indo para uma ruim. Lembra das pessoas que não são vulneráveis emocionalmente? Se ela saiu de uma boa, foi para uma ruim, ela vai dar um jeito de sair dessa ruim e conseguir alguma coisa melhor. E o foco no positivo vai estar nessa experiência. Mesmo que essa terceira empresa, que é melhor do que a segunda, não seja tão boa quanto a primeira. Mas não adianta ela ficar lá, mas quando eu trabalhava na primeira empresa era bom. Você foi mandada embora? Então, bom é essa terceira aqui que você está agora e você conseguiu sair da segunda que é ruim. Então, é esse foco que as pessoas têm. Como elas têm um histórico de experiência positiva, quando elas estão diante de um desafio, elas acreditam que elas vão conseguir superar esse desafio porque elas já superaram desafios anteriores. E o segredo está no foco no positivo. Você viu, né? Agora, como você pode fazer se você é uma pessoa que tem dificuldade para lidar com mudanças, para aprender a lidar bem com mudanças, mesmo que você não goste? Como você reparou, existem algumas características de personalidades nas pessoas que lidam bem com mudanças ou que até gostam de lidar com mudanças. O gostar é uma característica natural. Nossas características podem ser aprendidas. Você pode até ter esse objetivo, se esforçar para aprender a gostar de mudança. Mas se a gente fala em gostar, a gente fala de emoção. A emoção é espontânea. Isso vai poder acontecer com você ou não. Mas aprender a lidar com mudanças, isso é possível. Isso você pode conseguir. Você observou que uma pessoa que sabe lidar com mudanças, vamos nos conscientizar no saber lidar, porque o gostar pode vir ou não. Uma pessoa que sabe lidar com mudança, ele foca no
positivo, nos aspectos positivos, no que pode ser feito. Num primeiro momento, com o pensamento de focar no positivo, você também vai precisar focar em desenvolver a habilidade de adaptação. Você viu que a flexibilidade psicológica é importante e a mudança virá, você querendo ou não. Você um dia foi um bebê, foi uma criança, foi um adolescente. Hoje você provavelmente é um jovem, um adulto ou até mesmo um idoso. Você teve que mudar ao longo desses dias, desses anos. Você pode ser solteiro, você já pode ter sido casado, a mudança vem. Você já esteve desempregado, pode estar empregado agora. Você já viveu sem ter uma profissão definida e hoje você pode ser um especialista em alguma coisa. A mudança virá. E você vai precisar se adaptar a cada uma dessas mudanças. Então, primeiro você precisa se conscientizar. Quando vier a mudança, você vai precisar desenvolver habilidade de adaptação e flexibilidade. Como você está aprendendo a lidar com a mudança e o gostar pode vir ou não, você já sabe que o emocional ele é espontâneo. Eu sempre brinco com vocês, né? Quando o emocional não está favorecendo a gente tem que acionar o racional. Você vai sentir medo, você vai se sentir insegura, inseguro. Isso é emoção. Então aciona a razão. Aceite o medo. Emoção você não controla. O que você sente você não controla. Você está com medo. Você está com medo de errar, de falhar, de passar vergonha. Mas racionalize. Ok. O que pode ser feito? E foco no positivo. E se eu errar? E se eu falhar? Você vai aprender com o erro e vai construir experiências para ficar mais resiliente, igual a pessoa que tem características de lidar e gostar de mudanças e vai crescer enquanto pessoa. Não vai ter jeito, a mudança virá e você vai ter que passar por ela, com medo ou sem medo, com adaptação ou sem adaptação. Então é melhor passar, lidando com o medo, lidando com a insegurança, ativando a razão para enfrentar o que você está sentindo e enxergar as possibilidades de uma maneira que te favoreça. Busque fazer isso um pouco de cada vez. Você não vai conseguir enfrentar, seja com a mudança que for, principalmente se for uma perda, se você perdeu alguém, se alguém faleceu. Naquele momento, aceite a sua vulnerabilidade. Respire. Deixe a sua ansiedade e a sua dor acharem um lugar. E depois sim, um dia após o outro, você levanta, observa a situação e procura se organizar mentalmente, ativando sua razão. E por último, o que eu sempre digo aqui para vocês, eu repito para vocês que o básico da psicoterapia é autoconhecimento e autocuidado. Para você aprender a lidar com as mudanças de uma maneira favorável, você precisa se conhecer. A gente observou que as pessoas que sabem lidar com a mudança têm características específicas e as características podem ser aprendidas. Então, quem é você? Tenta observar quais mudanças aconteceram na sua vida e como você reagiu. Depois tenta, devagar, um dia após o outro, como a gente falou. Por que eu agi assim? É lógico que é sempre melhor com a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de uma psicóloga, quando você está na sua jornada de autoconhecimento. E isso vai fazer com que você tome decisões mais acertadas, né? É o que eu falo aqui para vocês. E aí vai ser um crescente na sua vida. Você vai conseguir melhores lugares profissionalmente, melhorar a sua renda e vai conseguir pagar a sua terapia. Enquanto isso não é possível, faça esse exercício. Observa. Qual foi a situação em que houve mudança? Como você agiu? Que sentimento estava envolvido ali? Houve dificuldade? Você ficou rígido, rígida em alguma coisa? Você teimou com algum pensamento? Você não quis ver alguma coisa?
como você poderia fazer isso diferente? Assim, com essa análise, a cada evento, sem pressão, devagar, no seu tempo, você vai se conhecer melhor. Em experiências futuras, você vai lidar melhor com essa mudança. E você vai crescer enquanto pessoa. E quem sabe você pode até aprender a gostar de mudanças. Sabe aquela coisa de fazer de um limão uma limonada? É isso que você faz quando você muda, mesmo que a mudança não seja favorável. De uma dor, num deserto ainda dá para nascer uma flor. Muitas pessoas que perderam pessoas queridas, por conta dessa dor, ajudaram outras pessoas. Aqui no canal mesmo, em outro vídeo, eu falei sobre um senhor que perdeu a família, não sei se foi numa enchente, uma coisa, perdeu a família, e no meio daquela coisa ele foi socorrer outras pessoas. A mãe do cantor Cazuza, que perdeu o filho para uma doença, criou uma casa para acolher e cuidar de crianças que tinham a mesma doença que levou o filho dela. É construção de resiliência. Espero que a mudança que ocorreu na sua vida não seja tão dolorosa assim. Às vezes, uma separação, às vezes, uma demissão. Num primeiro momento, você fica arrasada, arrasado. Se você colocar essas coisas em prática, o que te machucou pode fazer com que você se torne mais forte, mais experiente, mais sábio, mais resiliente. Mudanças futuras não vão te assustar tanto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Comente. Eu vou me esforçar para responder os comentários de vocês. É sempre muito útil. E a gente se vê no próximo vídeo.